Bom, eu fico perguntando e lendo o noticiário, qual seria a reação do Alexandre de Moraes se ele lesse que a mulher do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, assinasse um contrato de 12 milhões e 900 mil reais com o Banco Master. 12 milhões e 900. Se a mulher do presidente da Câmara, Hugo Mota, assinasse um contrato de 12 milhões e 900 mil reais com o Banco Master. Se a mulher do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, assinasse um contrato de 12 milhões e 900 mil reais com o Banco Master. Se a mulher do governador Ronaldo Caiado fizesse o mesmo. Se a mulher do governador Ratinho do Paraná fizesse o mesmo. Se a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro assinasse um contrato de 12 milhões e 900 mil reais com o Banco Master. Qual seria a reação geral da sociedade se a Janja, primeira-dama da República, assinasse agora, da presidência, do governo, assinasse um contrato de 12 milhões e 900 mil reais com o Banco Master? No entanto, a mulher de Alexandre de Moraes assinou um contrato não de 12,9 milhões de reais com o Banco Master, mas de 129 milhões de reais com o Banco Master. E aí, quando eu penso no grau de indignação que tomaria conta dos ministros do Supremo, do Alexandre de Moraes, que talvez determinasse a abertura de um inquérito, que talvez autorizasse a investigação do Ministério Público, que talvez orientasse a Polícia Federal a pegar mais detalhes, até para tirar da frente a sombra de dúvidas que restaria sobre a oportunidade da assinatura de um contrato de 12,9 milhões de reais com o Banco Master, fico imaginando por que agora, com um contrato de 129 milhões de reais da mulher do Alexandre de Moraes com o Banco Master, as coisas são discutidas com uma tranquilidade, como se a gente estivesse falando de um contrato de 129 reais com o Banco Master. O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, se reuniu com jornalistas e lá pelas tantas foi perguntado sobre o noticiário envolvendo esse contrato em parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil reais, não será de 129 milhões no total, mas foi assinado um contrato desse valor e só foi interrompido porque o Banco Master foi liquidado. E ele disse que não vou falar sobre casos específicos, mas eu tenho absoluta confiança em relação a Moraes, não vejo nenhum problema. Ele não vê nenhum problema. Como assim? Para agravar, qual seria a reação se Davi Alcolumbre, Hugo Mota, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior ou Ronaldo Caiado fossem conversar com o presidente do Banco Central pedindo alguma informação falando sobre o Banco Master com o qual suas mulheres teriam um contrato de 12,9. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes esteve com o presidente do Banco Central, tratou do Banco Master, ainda que o tema central da conversa não tenha sido esse. E o presidente, o decano do Supremo Tribunal Federal, disse que não vai falar sobre caso específico e que tem absoluta confiança em relação a Moraes. Ele teria absoluta confiança em relação a Davi Alcolumbre, Hugo Mota, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado. Veja só, se o presidente Lula tivesse pego e ligado o Estado com o Galípolo, convocado o Galípolo para falar do Banco Master, a gente estaria falando em impeachment. Bom, e está lá o ministro Alexandre de Moraes, sem se sentir obrigado a dar qualquer explicação sobre essa conversa e esse contrato. O escritório da mulher dele, sem se sentir na obrigação de dar qualquer satisfação sobre esse contrato. O Supremo Tribunal Federal, calado, sem se sentir na obrigação de dar qualquer explicação sobre o que está acontecendo.
e nenhum compromisso dos seus integrantes em defender o que é mais importante, que não é o ministro Alexandre de Moraes, mas o Supremo Tribunal Federal e a integridade do Supremo Tribunal Federal, que não pode ter ninguém ali sobre quem recaia qualquer dúvida ou suspeita. E só há um jeito de tirar a dúvida e a suspeita: é o esclarecimento dos fatos. O ex-presidente Michel Temer recebeu no Palácio do Jaburu aquele que era o maior empresário brasileiro de proteína animal, os maiores empresários do mundo no setor dele. E ele foi grampeado por esse empresário. E, por ação do Procurador-Geral da República, um órgão de imprensa noticiou que o presidente da República disse algo que ele não disse sobre a relação entre Joesley Batista e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Saiu publicado na imprensa a frase de que o presidente teria ouvido Joesley Batista dizer que estava dando dinheiro para o Eduardo Cunha e o presidente da República teria dito: tem que manter isso aí. Esse diálogo não existe. Esse diálogo não foi travado. A gente só sabe disso porque houve investigação. A gente só sabe disso porque os áudios apareceram. A gente só sabe disso porque o caso foi esclarecido. Depois do constrangimento de ser acusado e ter que enfrentar uma exposição pública que custou a reputação, sendo que a popularidade o presidente já não tinha. E só depois dos fatos esclarecidos é que o presidente Michel Temer voltou a circular pela sociedade com o prestígio que tem hoje, graças ao esclarecimento deste episódio. Se não tivesse sido esclarecido, se não tivesse sido investigado, talvez ele tivesse até hoje debaixo de uma dúvida injusta, porque os fatos não escoram a versão inicial. Mas para isso foi preciso um esclarecimento. Por que no caso de Alexandre de Moraes não é preciso ter esse escrutínio? Então a gente tem hoje no Supremo Tribunal Federal uma casa com 11 integrantes, um ministro que pegou uma carona em jato executivo para assistir um jogo de futebol e estava acompanhado de advogados do Banco Master. E depois tomou decisões envolvendo o Banco Master. O ministro que iniciou esse comentário, casado com uma advogada cujo nome está associado a um contrato com pagamentos mensais de R$3.600.000, totalizando R$129 milhões, e que esteve com o presidente do Banco Central discutindo o contrato, não, mas o cliente do contrato da mulher dele. Aí nós temos um ministro, André Mendonça, que se tornou sócio, mal assumiu o Supremo, já montou um instituto para dar curso e seminário jurídico a magistrados, advogados, gestores públicos, empresas. E tem o decano, Gilmar Mendes, que é sócio fundador de uma entidade que presta consultoria, realiza eventos internacionais com dúzias de patrocinadores. Nada se compara ao episódio do Alexandre de Moraes. Nada se compara ao episódio do Alexandre de Moraes. Aí o presidente da casa, Edson Fachin, disse: olha, vamos criar um código de conduta. Vamos combinar que não seria necessário criar um código de conduta para saber que essas coisas não deveriam ser feitas. Eu não sabia que não era bom pegar carona em jatinho. Valha-me Deus, né? Eu não sabia que não é legal conversar com o presidente do Banco Central e nem é conflito a minha mulher advogar, receber R$129 milhões e nunca ter tido um contrato desse tamanho antes de eu me tornar ministro supremo. Aliás, antes disso, não acontecia essas coisas. Veja, você pode escolher pagar os honorários que você quiser para um advogado. Um advogado também pode cobrar os honorários que bem entender. Se você vai submeter uma cirurgia, deve ter um médico que cobra 100, 1.000
e um médico que cobra 10 mil. Em geral, o que cobra 100 mil tem credenciais que o de 10 mil não tem, ou a experiência que o de 10 mil não tem. Não é relacionamento. Você não vai se operar com o médico porque ele é amigo de poderosos. Você vai se operar com o médico porque ele tem as habilidades e o conhecimento e o estudo necessário para fazer e garantir a você o melhor tratamento. E ele diz, olha, para isso eu cobro 100 mil, 200 mil, 300 mil. Ele cobra quando ele quiser. E o outro está começando, cobra 10 mil. O mesmo vale para um advogado. Você tem um problema na justiça, o cara diz, eu quero 1 milhão para fazer isso. O outro diz, eu quero 10 mil para fazer isso. Você escolhe. Agora, quando vem um número que não faz o menor sentido, como 129 milhões de reais, 3 milhões e 600, para um contrato que não tem escopo claro, não, eu vou assumir o jurídico do Banco Master. O Banco Master vai terceirizar o jurídico por 3 milhões e 600, nossa, está até barato. E a minha taxa de lucro em cima disso é 15%, 10%. Não é nada disso. Não está escrito lá o que é. Aí veio o presidente da casa, o Edson Fachin, e diz, vamos criar um código de conduta, e eu tenho me inspirado no código alemão. Dá para entender por que ele se inspirou no código alemão. Porque o código alemão é pífio. O código alemão é ridículo. Os ministros só devem aceitar presentes ou benefícios na medida em que não possam lançar dúvidas sobre sua integridade pessoal ou independência. Quem é que decide? O ministro. Os ministros só devem se envolver com atividades não judiciais que não afetem o desempenho de seus deveres judiciais. Isso se aplica em particular a publicações acadêmicas, palestras, discursos, etc., participação em eventos. Ou seja, o cara faz o que quer, do jeito que quer. Os ministros podem aceitar remuneração por palestras e eventos, na medida em que isso não comprometa a reputação do tribunal e não lance dúvidas sobre a independência, imparcialidade e neutralidade no tribunal. Ou seja, exatamente o que é. Eles acham que tudo bem pegar jatinho, eles acham que tudo bem aceitar favor, receber por palestra e tal, porque isso não afeta eles, é que decidem. Só tem um diferencial. Lá, na Alemanha, os ministros são obrigados a informar qualquer renda alternativa, como nos Estados Unidos também, à Suprema Corte. São 16 integrantes da Suprema Corte alemã. Se você voltar nos últimos 7 anos, nunca nenhum ministro informou mais do que 34 mil euros. Não chega a 200 mil reais, né? 180 mil reais, qualquer coisa assim, num ano. Nunca, nenhum. Num ano foi 30 mil, no outro 34, no outro 22, 20, eu estou pegando sempre o que ganhou mais, mas teve cara que ganhou 100 euros. Nós estamos falando de 120 milhões de reais num contrato, e lá eles estão discutindo. Aí, dá para entender então a predileção do Edson Fachin pelo código alemão, que o código alemão e nada é a mesma coisa. Aí eu fui olhar um outro código, que é o código do Reino Unido. Curto, 8 páginas, 1/3 do tamanho médio dos votos de um ministro supremo. O ministro supremo lê isso com a maior tranquilidade. E o código do Reino Unido, ele fala em independência, imparcialidade, integridade, correção. E tem trechos muito interessantes. Além do juramento, né, que eles fazem, farei justiça a todas as pessoas, segundo as leis e costumes desse reino, sem temor ou favor, afeição ou má vontade, reconhece que as responsabilidades devem deixar de lado os interesses ou preferências pessoais, mas ele não fica nessa teoria. Ele diz o seguinte, que um juiz da Suprema Corte não vai explorar o prestígio para obter favores ou benefícios pessoais. Não vai utilizar e nem emprestar o prestígio do cargo para promover interesses privados de familiares e de terceiros. Nem vai permitir que se crie a impressão de que alguém está em posição especial para influenciá-lo. Diz lá, com muita clareza, não vai receber qualquer remuneração além do seu subsídio judicial, exceto honorários e royalties por obras do qual seja autor. Não pode dar palestras remuneradas. Não pode participar de eventos remunerados. O do alemão não tem problema.
O inglês pode. Por que o Edson Fachin não vai olhar para o inglês? O juiz pode se envolver em atividades acadêmicas voluntárias, desde que não comprometa a dignidade do cargo. Observadas essas limitações, os juízes podem participar, mas devem ter cuidado ao permitir que seu nome seja associado a campanhas de arrecadação de recursos, ainda que para fins beneficentes, a fim de evitar a percepção de uso inadequado do prestígio judicial. Coisa que acontece nos institutos, que são ligados aos ministros. Ou você acha que um empresário recebendo o telefonema de alguém ligado a um instituto de ministro do Supremo, quando diz gostaríamos do seu apoio, mas veja bem, sinta-se absolutamente à vontade, o cara se sente absolutamente à vontade para decidir a data da transferência do recurso. Diz lá que os juízes têm o direito de exercer os direitos e liberdades garantidos a todo cidadão. No entanto, reconhecem que a natureza do seu cargo os expõe a intenso escrutínio e impõe restrições à sua conduta. Nenhum juiz ou membro de sua família solicitará ou aceitará qualquer presente, legado, empréstimo ou benefício em função de suas funções judiciais. Ou você acha que os ministros do Supremo voariam de jatinho se não fossem juízes do Supremo? Se trabalhassem andando por aí, estou nas imediações do aeroporto, você pode me dar uma carona para Lima? Você pode me levar para assistir a Champions, como fez Toffoli, assistiu a final da Champions. Os interesses privados. Aqui diz, num trecho, em que o ministro o juiz, lá eles não se chamam ministros, né? Lá eles são chamados juízes. Eles têm que saber, eles são obrigados a saber. Está aqui em algum trecho que eu anotei aqui. Cabe aos juízes conhecer suas próprias participações financeiras e fiduciárias e tomar medidas razoáveis para se informar sobre os interesses de seus familiares. Não dá para um juiz da Suprema Corte Inglesa dizer: eu não sabia que a minha mulher tinha um contrato de 129 milhões. Eu sou responsável por essa informação. Isso na Corte Inglesa. Mas o ministro Edson Fachin está querendo beber na Corte Alemã. Então o ministro Alexandre de Moraes, se fosse ministro inglês, talvez não fizesse o que fez, talvez a mulher dele não fizesse o que fez, ou ele viveria um desafio, um conflito. Bom, não há uma lei brasileira que proíba o que está acontecendo. Há uma suspeita legítima, mas não há uma lei brasileira que tenha sido interferida. Ele não matou, ele não roubou, não furtou, não dá para saber, não prevaricou, não deixou de tomar nenhuma decisão por contrato da mulher dele, nada. Só que a mulher dele recebeu 129 milhões de reais, aliás. Recebeu durante vários meses 3,6 milhões de reais. No ano passado, tirou para ela quase 60 milhões de reais de dividendos do escritório. Eu dizia, um renomado médico pode cobrar quanto quiser. Não renomado também pode, mas ninguém vai contratar. Por que uma advogada que não tem as estrelas ainda, terá um dia, mas hoje não tem, suficientes para ser classificada como renomada, como destacada advogada, consegue um valor que nem os mais destacados advogados sonham em receber? Por quê? Por quê? Alguns vão dizer, porque é ministra do ministro Alexandre de Moraes. Para evitar essa injustiça, é preciso que os fatos sejam esclarecidos e o escritório não venha a público para dar satisfação, porque não está na Inglaterra ou não está na Alemanha. Os países para os quais eles vão nas férias e que elogiam pela limpeza, pela correção, pela educação, pela baixa criminalidade, pela organização, não deixariam prosperar esse tipo de coisa. Aliás, nem aconteceria, não passaria pela cabeça de um parente de juiz fazer uma coisa desse tipo. E, no entanto, aqui a gente faz, a gente vê acontecer. Alternativas. No Senado se discute a possibilidade de montar uma CPI. Tudo bem, vocês podem montar uma CPI, podem investigar. CPI não tem poder nenhum. CPI é um lixo. CPI é uma enganação. CPI do INSS, enganação. Todas as CPIs são uma enganação.
Ah, mas nós tivemos 2, 3 casos. 2, 3 casos. Enganação. É para conseguir fazer barulho. Então eles vão fazer uma CPI. Faz uma CPI, aprova essa tudo, começa a investigar, convoca. Aí o ministro Alexandre de Moraes não vai, aí pega habeas corpus, aí a Viviane Barça, a mulher dele, não vai, consegue habeas corpus, aí vai, eu me reservo o direito de ficar em silêncio. É aquele besterol ridículo. Aí os senadores ficam gritando na orelha da mulher do ministro, aquelas cenas de pugilato inútil. Resultado final, um relatório eventual. Às vezes nem relatório sai. A das Bets, Soraya Tronic, nem conseguiu fazer relatório, mas vamos lá. O relatório final que vai para o Ministério Público. A quem cabe decidir o que fazer. Podem propor pena de prisão, o que for. Manda o Alexandre de Moraes morar na casa vizinha, o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. Pode fazer o que for. Mas não adianta nada. Aí vai para o Ministério Público. O que acontece com um caso desse do Ministério Público? Tem que ir para a Procuradoria-Geral, tem que ir para a mão do Procurador-Geral. Que por se tratar de um personagem do Supremo Tribunal Federal, tem que pedir autorização para o Supremo Tribunal Federal. Qualquer que seja o caso. Manda para o Supremo Tribunal Federal. Primeiro precisa estabelecer qual é o crime cometido, qual é a suspeita cometida. E aí vai lá e manda investigar. Razões para investigar não faltam. Como é que pode a mulher de um ministro supremo receber um valor desse tipo? Como é que pode um ministro supremo ir falar com o presidente do Banco Central sobre o cliente do contrato da mulher dele? Então, vamos investigar. Para isso precisa de autorização do Supremo. O Supremo pode dar, o Supremo pode não dar. Digamos que o Supremo dê. O ministro relator, encarregado disso, vai ficar supervisionando a investigação. Encerrada a investigação, a Polícia Federal propõe indiciamento, leva à Procuradoria, que acompanha esse caso, que decide se denuncia ou não, se arquiva ou não. Se denunciar, vai ao Supremo Tribunal Federal, indica-se um relator que pode acatar ou não a denúncia, e então a turma a qual pertence esse ministro vai conduzir o julgamento do colega Alexandre de Moraes, que não precisa ser necessariamente afastado do cargo, mas várias vezes a gente viu o ministro Alexandre de Moraes e outros colegas dele afastarem pessoas em função de uma suspeita razoável. Essa é uma suspeita razoável. Se é razoável bastante para afastá-lo ou não, a gente pode, no limite, ver isso. O ministro do Supremo Tribunal sendo julgado enquanto exerce suas funções judiciais. Outra alternativa seria iniciar um processo de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí entra naquele tabu. Nós não podemos falar sobre isso, porque isso atinge a democracia, as instituições. O que atinge as instituições é ter, nos seus quadros, alguém sobre quem recai uma suspeita tão pesada e que precisa ser o principal interessado em ver isso passado a limpo. Não há, sobre Alexandre de Moraes, não havia até esse momento, qualquer dúvida a respeito da integridade dele. Você pode concordar com o julgamento, discordar do julgamento, a forma como ele julga, a responsabilidade do Senado, que tem que escolher melhor quem põe lá dentro. Mas ele decide como ele quiser. Ninguém pode ser empichado porque julga assim o assado. É um absurdo empichar o Flávio Dino ou empichar o Alexandre de Moraes porque ele pensa desse ou daquele jeito, porque age desse ou daquele jeito, porque vota desse ou daquele jeito. Gilmar Mendes até falou isso para os jornalistas com toda a razão. Mas na medida em que o que está em discussão é o comportamento ético, ele tem que defender o comportamento ético dele e tirar essa sombra de dúvidas. E o processo de impeachment, se é que esse negócio pode prosperar, seria uma possibilidade de investigação. Não vejo isso acontecer. Então a gente está na seguinte situação. CPI não vai dar em nada, impeachment não deve sair, investigação pela Polícia Federal seria um caminho. Como é que nós teremos o esclarecimento dos fatos? Pode um país ter um poder que não pode ser investigado? Porque a presidência da República já foi. O Bolsonaro foi condenado. Lula passou por isso. Collor foi afastado. Dilma foi afastada. A gente já teve casos de presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, deputados federais, governadores, prefeitos, todas as instâncias de poder, desembargadores, integrantes de tribunais de contas e no Supremo Tribunal Federal.
Não queria ver isso. Eu não queria que isso estivesse acontecendo, mas está acontecendo. Alguma coisa que não é própria, que não está no campo das discussões de um código de ética, que obviamente tem que ser implementado. Espero que ele esqueça e desista do modelo alemão, que é patético. Espero que ele leia, o Edson Fachin, o modelo inglês. Mas temos hábitos arraigados ali que estão ficando preocupantes e um personagem central que precisa dar explicações, até para tirar sobre ele as dúvidas que eu espero que sejam absolutamente infundadas, porque ele até agora se revelou um juiz duro, mas ninguém questionou a honestidade e a integridade dele. E isso tem que ser resolvido. E o escritório deveria ter interesse também claríssimo em se manifestar. Infelizmente, esse é o quadro que a gente tem e que a gente vai acompanhar. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.